Edward Lee Tordick, uma vida dedicada ao estudo da aprendizagem. Edward Lee Tordick nasceu em 31 de agosto de 1874, em Williamsburg, Massachusetts, nos Estados Unidos. Morreu em 9 de agosto de 1949, em Montrose, Nova York, poucos dias antes de completar 75 anos. Ao longo de aproximadamente 5 décadas de produção científica, tornou-se uma das figuras mais importantes da história da psicologia da aprendizagem, da psicologia educacional e da mensuração psicológica. Sua produção foi extraordinária. A National Academy of Sciences registra uma bibliografia com mais de 500 títulos, incluindo livros, artigos e monografias. Uma infância em uma família de estudiosos. Tordick cresceu em uma família intelectualmente estimulante. Seu pai, Edward Roberts Tordick, inicialmente exerceu a advocacia e posteriormente tornou-se ministro metodista. Sua mãe, Abigail Brewster Ladd, era descrita como uma mulher muito inteligente, artisticamente talentosa, religiosa e de personalidade reservada, mas determinada. Edward era o segundo de 4 filhos. O ambiente familiar valorizava intensamente a educação. Seus irmãos também seguiriam carreiras acadêmicas. Ashley dedicou-se à literatura inglesa, Lynn tornou-se historiador especializado no período medieval e Mildred também seguiu uma trajetória intelectual. Assim, Tordick cresceu em um ambiente no qual o estudo e a vida intelectual ocupavam um lugar importante. Uma curiosidade interessante é que Tordick aprendeu a ler em casa, embora frequentasse regularmente a escola desde os 5 anos. A partir dos 12 anos, estudou em escolas de ensino médio de Lowell, Boston e Providence. Sua formação inicial, portanto, aconteceu muito antes de ele se tornar o famoso pesquisador dos gatos. O jovem Tordick cresceu em uma época em que a psicologia ainda estava tentando estabelecer-se como ciência independente. Da literatura para a psicologia. Em 1895, Tordick concluiu seu primeiro curso superior na Wesleyan University. Depois seguiu para Harvard. Inicialmente, seu interesse acadêmico não estava concentrado na psicologia. Ele pretendia estudar áreas ligadas às humanidades, especialmente literatura. Sua trajetória mudou quando entrou em contato com o trabalho de William James, uma das figuras mais importantes da psicologia norte-americana. Tordick participou de atividades acadêmicas com James e teve contato com sua obra The Principles of Psychology, publicada em 1890. Esse encontro foi decisivo para que seu interesse se deslocasse para a psicologia, principalmente, para uma pergunta que acompanharia sua carreira. Como os organismos aprendem? Uma característica interessante de Tordick é que ele não chegou à psicologia apenas por uma preocupação abstrata com a mente. Seu interesse rapidamente se voltou para a possibilidade de observar e medir a aprendizagem experimentalmente. Os primeiros experimentos. Os pintinhos. Antes dos famosos gatos, houve os pintinhos. Durante seus estudos em Harvard, entre 1896 e 1897, Tordick realizou experimentos com aproximadamente 60 pintinhos. Ele procurava investigar quais comportamentos poderiam ser considerados instintivos e quais seriam modificados pela experiência. Em seus próprios registros, descreveu experimentos nos quais controlava cuidadosamente as condições de vida dos animais desde o nascimento, procurando separar aquilo que parecia resultar de características herdadas daquilo que poderia ser adquirido pela experiência. Esse detalhe é importante porque mostra uma característica que permaneceria em toda sua carreira. Tordick queria transformar perguntas psicológicas em problemas que pudessem ser observados, controlados e medidos. Os experimentos com pintinhos ajudaram a preparar o caminho para seu trabalho posterior com gatos e cães. A mudança para Columbia e James M. C. King Cattell. Em 1897, Tordick foi para a Columbia University, onde passou a trabalhar com James M. C. King Cattell, uma das figuras importantes da psicologia experimental e da mensuração psicológica nos Estados Unidos. Foi nesse período que seu programa de pesquisa sobre aprendizagem animal ganhou uma dimensão maior. A pesquisa começou com pintinhos e depois passou a incluir gatos e cães.
Tordick construiu situações experimentais nas quais os animais precisavam realizar determinadas respostas para escapar e alcançar alimento. O resultado desse trabalho seria sua famosa tese de doutorado. A tese que entrou para a história da psicologia. Em 1898, Tordick recebeu o Ph.D. pela Columbia University. Sua tese foi intitulada Animal Intelligence, an Experimental Study of the Associative Processes in Animals. A pesquisa tinha apenas cerca de 109 páginas na edição original, mas sua importância histórica foi muito maior do que seu tamanho poderia sugerir. O trabalho passou a ser considerado um marco no desenvolvimento da investigação científica da aprendizagem animal. O que Tordick queria descobrir era relativamente simples de formular. Um animal consegue aprender uma solução por compreensão ou aprende gradualmente por meio da experiência. Para investigar isso, ele criou suas famosas puzzle boxes, as caixas problema. Os gatos e a caixa problema. Imagine um gato faminto colocado dentro de uma caixa. Do lado de fora está o alimento. O gato quer sair, mas a porta está presa. Para escapar, precisa realizar uma determinada ação. Puxar uma corda, pressionar um mecanismo, mover uma peça ou executar outra resposta específica. No início, o animal realiza diversos comportamentos. Ele arranha, morde, empurra e se movimenta pela caixa. Em algum momento, acidentalmente realiza a resposta correta e consegue escapar. Tordick então coloca o gato novamente na caixa. E repete. Ele não estava interessado apenas em saber se o gato escaparia. Ele queria saber quanto tempo levaria para escapar em cada tentativa. O resultado era especialmente interessante. Com a repetição, o tempo de escape tendia a diminuir. Para Tordick, isso sugeria uma aprendizagem gradual, na qual determinadas conexões entre situação e resposta eram fortalecidas pela experiência. Foi desse conjunto de pesquisas que surgiu sua famosa lei do efeito. O nascimento da lei do efeito. Tordick percebeu que as consequências de uma resposta eram fundamentais para a aprendizagem. Se determinada resposta levava a uma consequência satisfatória, a conexão entre a situação e aquela resposta tendia a ser fortalecida. No exemplo do gato: caixa, comportamento, escape, alimento. Com a experiência: caixa, resposta mais eficiente, escape mais rápido. Essa ideia ficou conhecida como lei do efeito. Ela se tornaria uma das ideias fundamentais na história das teorias da aprendizagem e teria influência importante sobre o desenvolvimento posterior da psicologia comportamental. É importante, porém, não transformar Tordick simplesmente em um behaviorista antes do behaviorismo. Sua psicologia tinha características próprias e estava ligada ao associacionismo, à psicologia experimental e ao estudo da aprendizagem. Watson e, posteriormente, Skinner desenvolveriam outras formulações teóricas. Um jovem pesquisador que não parou nos gatos. Depois de concluir o doutorado, Tordick passou um período na Western Reserve University, em Cleveland, como instrutor. Em 1899, retornou a Nova York e iniciou sua longa trajetória no Teachers College da Columbia University. Antes de assumir definitivamente seu trabalho ali, passou também um período no Marine Biological Laboratory, em Woods Hole, onde investigou a aprendizagem de peixes. Um exemplo de seus experimentos envolvia observar se os peixes aprendiam a atravessar uma abertura em uma tela para sair de uma região iluminada e alcançar uma região mais sombreada. Esse episódio mostra algo interessante sobre Tordick. Sua curiosidade experimental não estava limitada aos gatos. Ele queria descobrir se princípios de aprendizagem poderiam ser observados em diferentes organismos. Uma carreira inteira dedicada à aprendizagem. No Teachers College, Tordick permaneceu praticamente pelo restante de sua carreira. Foi inicialmente instrutor de psicologia genética, depois professor de psicologia educacional, e entre 1922 e 1940, diretor da divisão de psicologia do Institute of Educational Research. A Teachers College considera seu trabalho fundamental para a consolidação da psicologia educacional como campo científico. Tordick acreditava que a educação também poderia ser estudada cientificamente. Isso significava perguntar:
Como podemos medir a aprendizagem? Como podemos saber se determinado método de ensino funciona? Como podemos avaliar diferenças individuais? Essas perguntas levaram Tordick muito além da pesquisa animal. Tordick e os testes psicológicos. Uma parte menos conhecida de sua história é que Tordick teve enorme importância no desenvolvimento da mensuração psicológica e educacional. Ele desenvolveu instrumentos e escalas para avaliar aprendizagem, desempenho e capacidades. Seu trabalho contribuiu para o desenvolvimento do movimento de testagem educacional nos Estados Unidos. Em 1925, a Columbia University concedeu-lhe a Butler Medal, reconhecendo suas contribuições para a mensuração das capacidades humanas e para a aplicação dessas medidas à educação. Durante a Primeira Guerra Mundial, também participou do desenvolvimento dos testes alfa e beta utilizados pelo exército norte-americano para avaliação e classificação de soldados. Um pesquisador extremamente produtivo. Tordick foi um autor incansável. A National Academy of Sciences registra uma bibliografia com mais de 500 trabalhos, incluindo livros, artigos e monografias. Seus temas foram muito variados: aprendizagem, inteligência, testes psicológicos, linguagem, educação, seleção de pessoal e uso de palavras. Entre suas obras mais importantes está Educational Psychology, publicada em 1903, que ajudou a estabelecer a psicologia educacional como área científica. Ele também fundou o Journal of Educational Psychology e publicou trabalhos importantes sobre mensuração da inteligência e aprendizagem. Uma curiosidade é que seu interesse por linguagem também foi enorme. Tordick desenvolveu trabalhos relacionados à frequência de palavras e produziu materiais lexicais utilizados na educação. Entre suas obras está The Teacher's Wordbook, publicada em 1921, que reunia palavras frequentes da língua inglesa e teve influência na elaboração de materiais educacionais. A família de Tordick. Em 29 de agosto de 1900, Tordick casou-se com Elizabeth Moulton. O casal teve 5 filhos. 4 chegaram à idade adulta e seguiram carreiras científicas ou acadêmicas. Elizabeth Frances tornou-se matemática, Edward Moulton, físico, Robert Ladd, psicólogo e especialista em mensuração, e Alan, também físico. É curioso perceber que a preocupação de Tordick com conhecimento e ciência não ficou restrita à sua própria carreira. Seus filhos também seguiram trajetórias intelectuais. Reconhecimento científico. A carreira de Tordick recebeu amplo reconhecimento. Em 1912, foi presidente da American Psychological Association. Em 1934, tornou-se presidente da American Association for the Advancement of Science. Em 1937, tornou-se presidente da Psychometric Society. Também recebeu diversos títulos honorários e foi eleito membro da National Academy of Sciences, entre outras sociedades científicas. Em 1940, tornou-se professor emérito do Teachers College, encerrando sua atuação regular na instituição, embora continuasse intelectualmente ativo. Os últimos anos. Tordick morreu em 9 de agosto de 1949, em Montrose, Nova York, poucos dias antes de completar 75 anos. Um obituário publicado na revista Nature naquele mesmo ano descreveu sua trajetória como uma carreira que começou muito cedo e permaneceu produtiva durante aproximadamente meio século. Sua produção foi tão extensa que a morte não representou simplesmente o fim de uma teoria, mas o encerramento de uma das carreiras mais produtivas da psicologia norte-americana. Por que Tordick é tão importante? A história de Tordick é interessante porque começou muito antes da famosa caixa dos gatos. Ele foi uma criança criada em uma família intelectualmente exigente, tornou-se estudante de literatura, encontrou William James, descobriu a psicologia, começou investigando pintinhos, passou a estudar gatos e cães, construiu caixas-problema, desenvolveu uma teoria da aprendizagem e depois levou seus conhecimentos para a educação, a inteligência, os testes psicológicos e a linguagem. Sua trajetória pode ser entendida como uma busca constante por uma mesma pergunta: como a experiência modifica o comportamento? Essa pergunta levou Tordick a transformar a aprendizagem em um problema experimental. E talvez essa seja a melhor maneira de compreender seu legado.
Tordick não ficou famoso apenas porque estudou gatos. Ele ficou famoso porque ajudou a transformar a aprendizagem em um objeto que a psicologia poderia observar, medir e investigar experimentalmente. Sua contribuição abriu caminho para uma nova maneira de pensar a aprendizagem e influenciou profundamente a psicologia educacional e as teorias comportamentais que surgiriam posteriormente. Gostou? Curte, compartilhe e vamos estudar juntos.